Uningá, que o futuro é aqui. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui para a gente falar sobre agronegócio, principalmente durante este importante evento, este workshop profissional sobre agrotóxicos que ocorre aqui em Maringá, em especial nos auditórios aqui do Centro Universitário Uningá. Agradeço a participação do João Miguel Tosato, fiscal da ADAPAR, e também do professor Arnei Eduardo do Amaral Ecker. Obrigado aí pela presença de vocês, Tosato. Bom dia, obrigado pelo convite. Professor, também aproveito para parabenizar pela organização do evento, realmente um tema muito importante. Bom dia, Kleber, bom dia a todos que nos escutam nesse momento, né? Na verdade, é a gente que agradece a oportunidade, ao IDR Paraná e todas as empresas parceiras desse evento, a ADAPAR, o Tosato aqui também, prazer em conhecê-lo, Tosato. O evento, a temática de extrema importância, né, no agronegócio, nas várias áreas de atuação do profissional de agronomia. Como a gente bem frisou no dia da abertura, a importância que tem esse tema hoje frente à sociedade, a cobrança que a gente vem observando e nada mais do que justa. Então, a gente que agradece essa oportunidade. E a você, Kleber, e toda a equipe. Tá certo. E aqui, durante vários podcasts que a gente realizou, eu entrevistei diversas pessoas aqui já, falamos sobre soja, sobre milho, sobre trigo, a produção de grãos em geral também, olericultura, produção de frutas, e os defensivos agrícolas inseridos nessas culturas. Mas a gente também não pode deixar de esquecer da produção de flores e também arbustos ornamentais, né, professor? Exato. Até a gente agradece a oportunidade e a lembrança sobre esse tema, né, da questão de produção de flores e plantas ornamentais, especialmente no nosso estado aqui do Paraná. Até onde eu me recorde, desde 2012, onde realizamos o primeiro simpósio paranaense de flores e plantas ornamentais aqui no Paraná, foi na cidade de Marialva, com o pessoal antigamente a Emater, hoje inserida junto no contexto IDR e todas as outras, IAPAR e outras, né? Então a gente observa aí essa necessidade, com base na temática agrotóxico, a necessidade que o produtor de flores e plantas ornamentais necessitam de produtos para que possa fazer o manejo durante o ciclo da cultura. Ou seja, a gente tem aí questões de patógenos, a gente tem aí insetos, pragas, a gente tem questão de plantas daninhas e outras aí. E aí a gente observa, especialmente o nosso produtor do estado do Paraná, uma quantidade mínima, talvez eu diria até pífia, diria assim, né, com base no que a gente observa, da ausência desses produtos. Então, esses produtos vão ajudar aí na qualidade de padrão, né, e qualidade do produto final. E aí a gente acaba saindo um pouquinho atrás de produtos que vêm de fora do estado, especialmente o nosso estado vizinho, São Paulo, né, com uma qualidade de produtos infinitamente superior. Então, eu acredito que é muito importante a gente estar discutindo aqui, né, apresentou o Zato aqui especialmente, né, a talvez viabilizar alguma possibilidade de alguma junção de objetivos. As empresas, o governo, as instituições de ensino voltadas à pesquisa e especialmente aí o produtor. Então, a gente acredita nessa importância dessa discussão. Realmente um tema muito importante, né, Tosato? Inclusive para ouvir toda a cadeia produtiva, os anseios aí do setor aqui em Maringá. Muito importante que o professor está colocando, às vezes é por desconhecimento, que aqui no Paraná não tem produtos cadastrados na ADAPAR, como tem às vezes cadastrado em São Paulo. Exato. Por que eu digo isso? Porque todo produto registrado em Brasília, nada impede de estar cadastrado no Paraná. O Paraná não faz nenhuma restrição a mais do que o Ministério Brasília faz, né? Então, assim, se os produtos que o professor fala que em São Paulo está sendo utilizado, os agrotóxicos que estão sendo utilizados lá para flores lá no estado de São Paulo, nada impede de estar cadastrado aqui. Então, às vezes,
a empresa fabricante desconhece a necessidade de cadastrar esse produto no estado do Paraná. Então, a empresa precisa saber que temos os produtores de flores aqui no estado e precisa daquele produto mesmo que está sendo usado em São Paulo. Então, às vezes, eles cadastram lá em São Paulo, mas não apresentam o cadastro aqui no Paraná, né? A única diferença que tem lá em Brasília registra os produtos e em geral, todos os agrotóxicos, né? É feito um registro em Brasília. Aqui no Paraná, o cadastro do Paraná, ele faz um pente fino. O que é? Não bate um carimbo, está cadastrado só porque registrou em Brasília. Não é isso. Tem uma relação de pragas que está na bula do produto. Uma relação de doença, uma relação de planta daninha, dependendo qual cultura que serve. Os nossos fiscais estão trabalhando lá no cadastro, lá em Curitiba. Eles olham um a um os documentos comprobatórios que aquele produto tem eficácia agronômica, certificado por um pesquisador, dizendo que fez os estudos, que aquele produto controla aquela praga. Porque se não controlar, para que vai cadastrar? Vai jogar produto fora? Não vai controlar a praga. Porque eu te contei ontem o negócio do ferrugem da soja, lá, os 67 marcas comerciais. 50 então, metros. na mesma coisa, tipo assim, se a empresa registrou lá em Brasília, passou lá, e chega aqui no Paraná, não tem todos os documentos comprobatórios dos estudos, vai sair o cadastro no estado para aqueles que apresentaram os estudos, que funciona para aquela doença, aquela praga, pandaninha, para aquela cultura, mas vai sair com restrição para aquelas que não comprovaram seus estudos. Então, pode ser um fator. O outro fator é a empresa achar que no Paraná não precisa usar, por exemplo, coco, uma cultura assim que tem lá no Nordeste e não tem aqui. A empresa não vai pedir cadastro no Paraná porque não tem a cultura aqui. Então, às vezes, o que precisa? Fazer uma relação dos produtos que são usados aqui no Paraná, né? Quais são os fabricantes, e apresentar tanto para a DAPAR quanto para o Ministério da Agricultura em Brasília, né? E para entrar em contato com esses fabricantes, mas peraí, está registrado em Brasília? Então está legalizado. Mas também, se não tiver registrado, aí a empresa vai ter que registrar primeiro para depois poder usar. Daí não pode usar em lugar nenhum no Brasil, né? Então tem que registrar primeiro se não tiver registrado. Mas se já está registrado em Brasília, é mais fácil. É só apresentar a documentação no Paraná e cadastrar. Não tem segredo, sabe? É um negócio mais simples. E ainda vejo uma coisa importante. Por ser plantas ornamentais, flores, tirando aquelas umas que a gente come, né? Nem sei quais são, mas né? Comer flor aí, mas a maioria são ornamentais. São plantas de belezar o ambiente e tudo mais. Então, assim, ninguém come essas plantas. Então, se vai usar um produto químico, um agrotóxico, não vai fazer mal para a saúde das pessoas. Claro, tem que tomar cuidado com o meio ambiente na hora do momento da aplicação. Mas com relação à saúde, né, não vai ter problema. Então, eu vejo menos mal a questão do registro e do cadastro desses produtos para essas culturas do que para os nossos alimentos, né? Alface, tomate, moranguinho, feijão, arroz. E uma vez sabendo as dificuldades, os anseios aí, nada impede também da DAPAR buscar novos produtos aí para buscar o registro, né? Com certeza, eles têm que apresentar os produtores, né? Mostrar aí que eles produzem, que precisam do produto, sem isso não vão conseguir produzir, e fazer um documento e oficializar isso daí. Para que nós, a DAPAR, saiba, para que o Ministério saiba, para que as empresas saibam, para poder correr atrás e fazer. Por exemplo, minor crops, não ouviu falar isso daí, são culturas de baixo suporte sanitário. O que é? Teriam poucos produtos para usar, igual que está falando das flores. Há 5 anos atrás, não tinha muito produto. Você falava em algumas culturas, moranguinho, outras culturas aí, caqui, sei lá, tinha muito pouco. Daí, com a minor crops, que foi uma normativa nova, que saiu no Ministério, foi feito um ajuste na questão do cadastro e registro desses produtos. Então, liberou, hoje em dia, praticamente não temos muito problema com relação às culturas que a gente fala de baixo suporte fitossanitário, questão agrotóxica. As hortaliças, né, que antes era mais, também reclamava muito, não tinha produto. Hoje tem bastante, né? Então, dá para fazer uma melhoria na questão dos produtos, mas a gente tem que levantar o barulho, a lebre aí, né, qual que é o problema, para poder correr atrás e resolver isso daí. Olha, então, a importância desse evento, né, professor Arney? Apresentando vários pontos de vista referente à questão agrotóxicos e também as dificuldades diante, em específico agora, no caso das plantas ornamentais. Quais seriam, então, as principais dificuldades hoje de vocês aí?
Bom, a dificuldade, primeiro, do produtor de flores e plantas ornamentais, e vamos pegar aqui a nossa região da MUSEP, que engloba aí 29 municípios aí, aonde na sua maioria sempre vai ter aí um pequeno produtor, né? Aonde você vai ter áreas aí de 10.000 metros quadrados até 50 a 120 mil metros quadrados. Então, considerado a outras regiões do país, são áreas extremamente pequenas, né? Mas a dificuldade é a falta de técnicos preparados para a área de flores e plantas ornamentais. Essa é uma dificuldade muito grande, até porque a própria nossa cultura na academia, na agronomia, ela é muito voltada para as grandes culturas. E isso daí, na sala de aula, eu até exemplifico aos alunos que, por um lado, está certo, né, as grandes commodities, os nossos alimentos, e soja, milho, café, cana e por aí vai, né? A maioria, entre aspas, dos nossos alunos, uma boa parte são filhos de produtores e que a tendência não é de mudar de setor, mas também tem aquele pequeno grupo que normalmente nós costumamos a falar, se você ainda não tem uma área definida, flor e plantas ornamentais é uma área que dá para você trabalhar. Remuneração altíssima, porém tem um detalhe bastante interessante, dá trabalho. Então, flores e plantas ornamentais, igual HF, no caso, olericultura, se o produtor não tiver ali todo dia uma doença, um patógeno, se ele se disseminar ali um dia, em 2 dias, nem isso. 24 horas você perde toda a área. Então, a falta de profissionais na área, esse seria um dos grandes problemas que a gente observa, né? No caso aqui da região da MUSEP, e também acredito que o professor tenha conhecimento do estado, quais os principais polos produtores e as principais espécies, variedades produzidas? Bom, a gente aqui na MUSEP, Marialva é o principal polo produtor. Isso aí a mídia já expressou isso daí, várias reportagens que vêm inclusive de fora fazer aí trabalhos. Principal material rosa. Esse daí é o maior produtor, né? Responsável por uma grande porcentagem, inclusive a nível de estado do Paraná. Mas a gente tem também as plantas envasadas, nós temos aí a família do couto, né, que tem bastante material, os irmãos André, né, e Gabriel, que trabalham com plantas envasadas. A gente tem orquídeas que também são bastante trabalhadas, aí a família do Yasunaka, que tem uma área boa, expressiva, né, que inclusive manda para todas as regiões do estado do Paraná e para fora também, então seria aí os principais materiais, além do que está na moda, cactáceas, né, cactos e suculentos, que agora virou uma febre, né, esses seriam os principais materiais. Uniflor também tem um polo ali ou não? Uniflor tem ali 2 irmãos, se não me falha a memória, 2 primos, eu não me recordo. Do Guarani ali, né? Exato, até tivemos uma aluna na época, quando dávamos aula na graduação na UEM, Heloísa Volpe Lopes, filha inclusive de um colega nosso do IDR, João Francisco Lopes Júnior, que estava inclusive na abertura no primeiro dia, né? E aí o carro-chefe deles ali é crisântemo. Parte desse material é produzido por eles, né, em função do próprio TCC que foi apresentado pela Heloísa à época, mas parte também é uma revenda. Então é um misto, vamos dizer assim. Mas Marialva ainda é o maior produtor. Tá certo, Tosato. Um evento desse é importante, então, para a gente saber dessas dificuldades aí do setor produtivo. E além das flores, outras culturas também têm tido essa questão de dificuldade de produtos? Hoje em dia está mais na questão das flores ornamentais mesmo, porque o que tinha dificuldade antes era nas hortaliças, né, hortifruti, né, que já está praticamente resolvido, né. Então, pode aparecer algum outro produto que seja necessário e vai acabar entrando lá nas minor crops, né. O que eu queria deixar aqui também avisado aqui a quem está nos assistindo, né, que se quer saber se alguma cultura que você quer precisa de produto, entra no site da DAPAR, bate lá no Google DAPAR Paraná, você tem uma lista com todos os agrotóxicos cadastrados no estado. E você pode pesquisar por cultura. Você bate lá cultura, você vai ver quais são os produtos liberados e para qual praga. Todas as bulas dos produtos cadastrados no Paraná estão no nosso site. Então você não precisa nem correr atrás de umas lojas e pegar o produto e ver a bula. Você puxa lá do teu escritório, você pode imprimir a bula, você olha toda a bula para que está recomendado, quais são as restrições se tiver ou não, né? Então, assim, para um profissional da agronomia que quer trabalhar, um próprio agricultor que quer saber,
Tá facinho. É entrar lá no nosso site, pesquisar, ele tem todas as informações. Então, às vezes, está falando, mas eu produzo rosa, não sei o quê. Entra lá. Já tem produtos registrados, cadastrados no Paraná, para alguma questão de flores, né? Mas não sei se tem para o que todos que eles querem. Mas para algumas já tem. Tipo assim, conforme a necessidade, conforme o interesse, rosa tem bastante. Aí a empresa vem e cadastra. Agora aparece alguma cultura, alguma flor aí que não tem, se não é muito conhecida, agora a empresa pega e fala assim, não vou cadastrar porque ninguém vai usar. Mas não é. Tem gente precisando usar e ninguém sabe. Então é isso que precisa ficar claro e correr atrás e, levanta, olha, para tal cultura não tem. Então nós temos que entrar em contato com o fabricante e falar assim, já registrou em Brasília? Então apresenta os documentos aqui para nós cadastrar que o agricultor está precisando. Professor, e quais são as principais pragas e doenças que atingem as plantações aqui de flores e arbustos ornamentais? Essa é uma pergunta bastante interessante, né, Tazato? Bom, eu diria que, no geral, vão ser as mesmas que atacam especialmente olerícolas. Para trips, mosca branca, minadora, por aí vai, lagarta e pulgões, bastante. E no caso de doenças aí a gente tem mofo cinzento, septória, helmintosporiose, uma série de doenças muito semelhante às olerícolas. Mas uma praga em especial que eu chamo a atenção é o fungus gnats, que parece que é um fungo patógeno, mas na verdade é uma praga de solo. Particularmente eu aprendi fora, quando eu tive a oportunidade de trabalhar e estudar um pouco fora do país, né? E principalmente em casos de vegetação que ocorre especialmente na cultura de bico de papagaio ou poinsettia. Então, essa daí praticamente a gente quase não acha, e que eu me recorde, não tem aí produto para ela para flores e plantas ornamentais. Como bem disse o Dr. Sato, existem algumas situações que está bem mais fácil no momento, mas para flor e planta ornamental, quem trabalha com produção de muda e planta envasada em casa de vegetação, essa praga ela vai aparecer com certeza. Então a gente está hoje no mês de junho e julho. Agosto, por exemplo, eu posso citar, agosto, setembro, a gente começa a produção dessa planta nos Estados Unidos, na região norte, em Wisconsin. E nessa fase inicial, quando você adquire mudas que vêm da Califórnia para nós lá, na fase inicial de pegamento da muda e como começa a sair os materiais, essa praga aparece. E aqui nós tivemos essa oportunidade de visualizar isso num ano específico em que nós tivemos a reunião na Prefeitura Municipal de Maringá com a criação de Feira de Flores, e naquela reunião de bater o martelo, vamos criar, surgiu a ideia de produzir poinsettia aqui em Maringá. E aí algum grupo de produtores, e nós como universidade entramos também nessa participação, né? E aí então nós tivemos esse problema aqui também na nossa região. Então eu chamo a atenção também para essa praga que praticamente não se fala nela. Tá certo, então. Estou falando aqui com o João Miguel Tosato, fiscal da ADAPAR, e também professor Arney Eduardo do Amaral Ecker, ele que é professor universitário aqui do Centro Universitário Ingá. Tem mais alguma observação, algum comentário que vocês gostariam de fazer? Eu só agradecer o convite para a gente estar aqui, é muito importante a gente dar esses esclarecimentos para a população, para o produtor, para a profissional da agronomia, né? Essas questões, a ADAPAR tem muita informação, às vezes a pessoa não sabe, está na mão dele, é só entrar ali no site nosso, tem bastante informação lá. Temos lá todos os produtos utilizados por município, você consegue lá pesquisar, não por marca comercial, que isso daí a gente não mexe, mas por ingrediente ativo, você consegue entrar lá e ver aqui em Marialva, em Maringá, onde você quiser, quais são os produtos que estão sendo utilizados na região, porque todas as receitas agronômicas prescritas no Paraná estão no nosso site, né? Então, todo produto vendido legalmente, tá? A gente tem o controle. Claro que o contrabando é outra história, a gente tem que ir para cima, né? Mas, assim, é bom a gente estar aqui fazendo essas divulgações, essas orientações, né? E eu agradeço o espaço para a gente poder mostrar um pouco do trabalho da ADAPAR. Tá certo, então. Obrigado também, professor Arney. A gente agradece especialmente aí a ADAPAR, né? A gente costuma falar em aula, Torsato. Eu até cobro dos alunos que entrem no site da ADAPAR para verificar a questão dos produtos. Legal.
E isso eu tenho feito de forma bastante firme com os alunos, para eles saberem que existe, né, um órgão do Estado aí que ajuda aí toda a classe do agro, né. Também eu queria agradecer a pessoa do POP, do IDR lá de Marialva. A gente tem caminhado junto nessa parte de flores e plantas ornamentais aí há quase 12 anos caminhando juntos, né, então não posso deixar de registrar que é uma pessoa que vem trabalhando firmemente nisso daí. E dizer aqui, né, ao Kleber e ao Torsato, que como academia a gente vai fazer um levantamento, Torsato, da área de flores e plantas ornamentais aqui da MUSEP, Ótimo. dessa necessidade dos produtores e enviar para ti depois, para Sim. que a gente consiga unir aí todo mundo, todos os objetivos em prol da melhoria. E agradecer a todos. Só mais uma informação, o site da DAPAR, né, na área de agrotóxicos, é o mais pesquisado na DAPAR, a área de agrotóxicos é o mais procurado, mais pesquisado, e não é só no Paraná, é no Brasil inteiro. Você vê Piauí, Maranhão, Mato Grosso, todo mundo, você consegue ver quem está pesquisando lá. Então, quer dizer que como é importante, por exemplo, assim, a gente tem todas as bulas lá, oficializadas, então os caras têm a facilidade de entrar lá e puxar uma bula e ver tudo que o produto recomenda, né? E outras informações que a gente coloca lá. Então, é bacana, que nem o professor está falando que já passa para os alunos, né? Então, é um instrumento que tem de graça. Isso. E quem precisar, é só entrar lá e pesquisar. A DAPAR faz um trabalho muito sério, muito respeitado, não só no Brasil, mas, como o senhor falou, a termo de Brasil. Não só no Paraná, mas a termo de Brasil, né? Olha, eu mesmo participei de vários encontros de fiscalização no Brasil inteiro, de 2009 até 2015, 16 aí. Apresentando o nosso trabalho de fiscalização no Paraná, da fiscalização do receituário agronômico, aviação agrícola. Tinha estado aí, só para vocês terem uma ideia, não vou falar o nome do estado para não ficar chato, em 2012, os caras foram implantar o receituário agronômico. Implantar em 2012. Eu entrei em 87, né? O receituário nasceu lá no Rio Grande do Sul nos anos 70, 72, 75, né? Então, eu tô fiscalizando o receituário desde 87, quando eu entrei na fiscalização, né? E teve um estado que chamou nós para explicar como é que funcionava o receituário agronômico, quais são os itens que precisa, para eles implantar a fiscalização no receituário naquele estado, né? O pessoal, às vezes, né, precisa de informação e não tem. E muitos estados aí, que, né, a gente sempre utilizou, a lei de fiscalização de agrotóxicos, ela é 7.802, é de 1989. Muitos estados por aí achavam que não podia usar a lei federal, essa lei de agrotóxicos. Mas a lei fala comércio e uso. E quem tem que fiscalizar o comércio e uso é o Estado. Então eles achavam que a lei federal é só para o Ministério da Agricultura usar. O Ministério usa ela para fábrica, e nós usamos no comércio. E também achavam que a fiscalização da aviação agrícola, o uso do avião para aplicar o agrotóxico, era só do Ministério. Também não é. O Ministério tem a parte dele, o hangar onde está o avião, e a questão da aplicação do uso é com nós, é dos estados. Então, com essas viagens, essas aplicações nesses encontros de fiscais, me chamaram para vários outros estados, fazer treinamentos com os fiscais de outros estados, passando um pouco do nosso trabalho daqui. Você vê que interessante, bacana. Hoje a gente vê vários estados fiscalizando o receituário com a lei federal, fiscalizando a aviação agrícola, Seguindo entre o outras exemplo coisas. aqui do Paraná. Esse sistema nosso, que chama CIAGRO, de receituário agronômico, foi espalhado para o Brasil inteiro. Já está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso. O pessoal vai chamando, claro, põe o nome deles lá, não importa. E a gente passa isso aí de graça, não tem custo nenhum. A gente passa a experiência, passa como é que funciona, e os caras vêm com os entendidos deles em tecnologia e aprende a ver como é que é. Vem aqui em Curitiba, a gente mostra, a gente vai lá e mostra como é que é, e acabam fazendo um sistema de receituário agronômico igual o nosso aqui nos outros estados. Quer dizer, a gente já entrega de mão beijada uma coisa que a gente passou tempo lutando para melhorar, para conseguir, né? E o estado não precisa sofrer que nem a gente sofreu, já pega da onde a gente pegou e melhora para cima, né? Tá certo, então, parabéns aí pelo trabalho da DAPAR em todo o Paraná, em todo o Brasil, e obrigado aí pela presença de vocês aí, trazendo informações importantes para você que está aí do outro lado. Obrigado, mais uma vez. Obrigado. Tá, então, pessoal, mais um podcast aqui durante esse workshop profissional sobre agrotóxicos. A gente volta em breve com outros assuntos, com mais informações para você. Tchau, tchau.